Tu sabia que um cachorro pode ajudar muito no desenvolvimento de uma criança? Eu trabalho com crianças com autismo e cães nas sessões de terapia e hoje eu vim te falar um pouquinho sobre como esses cães atuam e sobre os benefícios. Mas eu já te adianto, não é qualquer cachorro e não é porque eu tenho um cachorro fofo e eu vou colocar ele numa sessão com uma criança, tá bom? Au, au! Tu acabou de ver aí um vídeo, né? Esse vídeo aí do início. Esse vídeo foi gravado na Voar, na minha escola. A escola que eu criei pensando em fazer a inclusão de verdade. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Então, esse vídeo foi feito na Voar com uma das alunas que tem autismo. E essas imagens, elas foram autorizadas pelos pais. Essa aluna, ela ainda não tem uma real conexão com a Cacau, que é a minha labradora de terapia. Ela ainda foge um pouquinho da Cacau. Só que nesse dia foi muito interessante, foi muito especial, porque ela não fugia da Cacau. E a gente aproveitando os interesses dela nas letras, a gente colocou a Cacau próxima à mesa de uma maneira obediente, em que a Cacau não invadia o espaço dela, né? Isso é muito importante também, saber que esse cão ele precisa estar bem socializado e treinado. Então a Cacau não invadindo o espaço dela, ela também não fugiu da Cacau, né? E a gente não retirou os itens ali de interesse, que eram as letras, a gente aproveitou esse momento e esse interesse. E aí rolou aquela conexão. Então a Cacau estava quietinha, não estava invadindo e a nossa aluninha começou então a se comunicar com a Cacau. No vídeo não é possível ver, mas eu dei um start, eu dei algumas dicas ali ecoicas, né? Vocalizações que eu gostaria que a nossa aluninha repetisse, como au au. Então nesse vídeo não dá para ver, mas isso foi feito. E aí essa aluna ela começa a falar au au, né? E esse au au, ele entra dentro de um contexto de comunicação com esse cachorro, né? Porque esse au au vocalizado por essa aluna, ele acaba não sendo somente um comportamento verbal ecoico, né? Que é de repetir uma palavra tão igualzinha quanto a pessoa ouviu, mas acaba tendo um ar, acaba tendo ali uma função de comunicar com aquele cachorro, de interagir com aquele cachorro. E a partir disso ela começa a bater palmas, né? Então a partir disso, da própria comunicação que aquela aluninha começou a emitir com aquele cachorro, ela começa a ficar entusiasmada. Então foi muito interessante porque foi uma interação curta, né, em que a gente não forçou um tempo maior de interação, até para deixar essa aluna bem tranquila em relação à Cacau, né, a presença da Cacau, mas foi muito importante, né, poder aproveitar esse momento para reforçar o treinamento da Cacau, né, porque ela precisa estar ali sendo obediente e não invadindo, né, ela tem que ter limites dentro da sessão. E também foi interessante, principalmente para essa aluna, desenvolver esse primeiro início de vínculo, vamos dizer assim, com a Cacau, né? Então, assim, os cães de terapia, eles precisam desempenhar algumas funções, mas para além das funções, eles precisam estar bem socializados e bem treinados. Fora isso, a gente não vai conseguir muita coisa, a gente não vai conseguir desenrolar uma boa sessão. E eu acredito muito nessa conexão entre crianças e cães. E quando muitas vezes o terapeuta ele não consegue alcançar um lugarzinho naquela criança, é o cachorro que muitas vezes alcança. Ele vai muitas vezes, vejam que eu falo muitas vezes, isso não é sempre, não é geral, mas muitas vezes o cachorro consegue alcançar aquilo que o terapeuta ainda não consegue.